todos e a todas, meu nome é Pauline Noemi dos Santos e eu e minha equipe iremos falar sobre a engenharia mecânica. Esse trabalho, solicitado pelo professor José Roberto, da disciplina de matemática, tem o intuito de mostrar a importância das contribuições da trigonometria para a formação e o desenvolvimento dessa área. A história da trigonometria. Como toda a área da matemática, a trigonometria surgiu por diversos estudos, principalmente através do estudo da astronomia, agromensura e navegação. No Papiro de Hindi, documento egípcio que data aproximadamente 3.000 anos, foram encontrados problemas relacionados à contangente. Euclides de Alexandria, em sua obra mundialmente conhecida, Os Elementos, apresentou alguns conceitos trigonométricos, porém apresentados através de formas geométricas. Hipárquico de Nicéia, no século II a.C., recebeu o título de pai da trigonometria, pois apresentou um tratado com cerca de 12 volumes que tratava a trigonometria com a autoridade de quem conhecia profundamente o assunto. Ptolomeu também apresentou sua tábua de cordas contendo o cálculo do seno dos ângulos de 0 a 90 graus. É atribuída a ele também a divisão do círculo em 360 graus. Já a tangente supostamente surgiu da necessidade de se calcular alturas ou distâncias. A história da engenharia mecânica, que é um ramo que aplica os princípios da engenharia, que envolve a concepção, produção e operação de máquinas e ferramentas. Engenheiros mecânicos projetam e constroem motores, usinas de energia, transportes, dispositivos médicos, armas, entre outros. O campo tem evoluído continuamente para incorporar os avanços em tecnologia, mas o que as duas têm em comum, afinal? As duas foram estudadas e aperfeiçoadas muito tempo atrás por matemáticos. Elas hoje em dia são usadas como construções de projetos. A matemática e a mecânica possuem uma relação bem próxima. Todas as engenharias se relacionam diretamente com a matemática, pois dependem da matemática para aplicações diretas em fórmulas físicas, cálculos e expressões matemáticas. As principais aplicações da trigonometria na engenharia mecânica vão desde sistemas de previsão aos de localização. Também utilizam a trigonometria para aplicar dados matemáticos na interação do mundo real, como por exemplo, no sistema de projeção e medição de peças em série, onde essas peças, por causa de sua trigonometria, são usadas para promover a construção e o funcionamento de máquinas. As aplicações mais básicas da trigonometria em relação à engenharia mecânica têm como principal função a previsão e a manipulação de forças, que vai desde a previsão da colisão de dois pontos até saber como reduzir a ação de uma força sobre uma superfície, usando com isso a treliça, que é uma estrutura composta por 5 ou mais unidades triangulares, construídas com elementos retos cujas extremidades são ligadas em pontos conhecidos como nós. Forças externas e reações consideram-se de forma simplificadas aplicadas nesses mesmos nós. As forças resultantes nos vários elementos das estruturas são de tração ou compressão, devido ao fato de todas as articulações serem tratadas como rotuladas, livre rotação, e pelo fato de, como fora referido, as forças externas e reações serem aplicadas nos nós. Uma treliça plana bidimensional é uma estrutura onde todos os membros e os nós se encontram no mesmo plano, enquanto uma treliça espacial tridimensional tem membros e nós nas três dimensões. Ao conjunto de elementos horizontais superiores dá-se o nome de corda superior, sendo que estes se encontram normalmente em compressão. Ao conjunto de elementos horizontais inferiores dá-se o nome de corda inferior, sendo que eles, por seu lado, se encontram em tração. A treliça é bastante utilizada na construção de barracões e na área de construção civil. Um outro exemplo de aplicação seria também a utilização em ferramentas de previsão de força e localização, como os sistemas de aviões. Uma questão exemplificando seria: imagine um avião que ao decolar assume um ângulo de rotação de 30 graus em relação à pista, e existe uma torre de transmissão de energia uma distância de 3 quilômetros do aeroporto, com uma altura de 150 metros. Uma das aplicações aí seria dizer se no trajeto do avião existe a possibilidade de colisão. Se sim, dizer o quanto sua angulação deveria mudar para evitar, e ainda o quanto restaria para caso houvesse uma possível colisão, o tempo em que ela aconteceria. As aplicações da trigonometria dentro da engenharia mecânica são diversas, e com o decorrer do tempo elas apenas crescem, pois a tecnologia e a inovação reinventam formas de utilizar a trigonometria para relações do mundo dos números dentro do mundo real.
Vários matemáticos foram importantes para o processo de desenvolvimento e evolução da mecânica. Desses se pode citar Arquimedes, que foi matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego, que na mecânica definiu o princípio de alavanca, sendo também creditado com a invenção da rodana, que além de estabelecer os princípios básicos da estática, utilizou em seu método de análise deduções matemáticas precisas. Jean Leronde de Alembert tinha conhecimento notável de física, filosofia e principalmente matemática, que foi a maior parte de suas contribuições. As suas pesquisas no campo da mecânica representavam um contributo fundamental para o avanço da ciência, com um estudo focado na mecânica dos fluidos. Já Charles Coulomb, de modo geral, ele estudou sobre a mecânica que procederam suas investigações em física. Lapidou os conceitos sobre a resistência dos materiais que hoje são ensinados nos cursos de engenharia mecânica.